Olá, bem-vindo a 2024, bem-vindo às mudanças do ICMS que acontece esse ano. Então, vou mostrar nesse vídeo para você quais estados que alteraram a alíquota de ICMS de 2023 para 2024, quando que vai ser essas alterações para você se preparar, quais são os impactos, vou mostrar o mapa e no final eu vou colocar um link aqui para você, onde você pode fazer o download desta apresentação completa que eu estou abrindo aqui com vocês, tá? Então, primeiro, vamos entender aqui, vou diminuir aqui, ó, mudanças do ICMS 2024, entenda as alterações e seus impactos. Para você que não me conhece ainda, sou Giovanni Coelho, sou especialista em price e tributação da Sintax. Eu ajudo as pessoas a entender melhor como que funciona a tributação e como calcular aí no seu dia a dia. Então vamos lá comigo, vamos lá. Inicialmente, vamos pensar o seguinte, ó, no início, 16 estados manifestaram que iriam alterar a tributação do ICMS de 2024. Isso aí lá no finalzinho de 2023, tá? Só que efetivamente, agora em 2024, somente 12 estados efetivamente alteraram a sua alíquota. Entre eles você tem o Ceará, que alterou de 18 para 20, Paraíba 18 para 20, Pernambuco 18 para 20,5, Rio Grande do Norte, para não falar que é só notícia ruim, Rio Grande do Norte mudou de 20 para 18. Fora isso, todos aumentaram. Tocantins 18 para 20, Rondônia 17,5 para 19,5, o Distrito Federal de 18 para 20. Mas lembre-se, o medicamento, ele cai num decreto. Então o medicamento, ele está com 17 lá no Distrito Federal. Então isso quer dizer que ele continua com 17, até que esse decreto for alterado. Enquanto isso não acontecer, continua com 17. E a alíquota padrão subiu de 18 para 20. Bahia, olha a Bahia que vem alterando o ICMS sempre aí aumentando, é claro, né? De 19 para 20,5. Maranhão 20 para 22, campeão. Maranhão 20 para 22, que eu igual falei agora. Paraná 19 para 19,5. O Rio de Janeiro, que é 18 mais 2, né, que difunde combate à pobreza, foi para 20 mais 2. Então, é como se mudasse de 20 para 22. Goiás, 17 para 19%. Tá? 4 estados que falaram que iriam, né, tinham interesse, planejavam aumentar o ICMS, optaram por não seguir em frente. É o Espírito Santo. O Espírito Santo até chegou a ser aprovada a lei que alterava de 17 para 19,5, mas depois ele voltou atrás, então meio que cancelou o que tinha acontecido, não chegou a entrar em vigor. Minas Gerais, 18 para 19,5 também não alterou. Rio Grande do Sul tentou, mas não conseguiu, não foi aprovado lá na Câmara. Aí voltou atrás. Pensa que os estados são bonzinhos. Não, não foi aprovado. São Paulo esperou até o final e viu que não era viável alterar e voltou atrás. Eu vou mostrar também, falar um pouquinho, que essa alíquota aqui que está sendo alterada é a alíquota padrão, tá? O que é a alíquota padrão? É a alíquota de tudo. E o que não está nesse tudo, né? Então vamos pensar. No Ceará foi para 20%. O que quer dizer isso? Tudo vai para 20%. Porém, existem exceções, tá? Existem produtos que é 25%, tem produtos que é de 12%. Então, a alíquota padrão é aquilo que não está em exceção nenhuma. Tudo aquilo que não está em exceção segue essa alíquota, que é 95% de tudo. As outras exceções é um alimento ou um dermocosmético que tenha mais. Então a alíquota padrão tem muito impacto no estado. Então, 4 estados aqui que eu falei para você que voltaram atrás. E aí o seguinte, ó, aqui você tem o comparativo, a alíquota antes e a alíquota depois. E aqui você tem somente a diferença. Lembrando que a diferença não é o impacto. Existe uma diferença entre diferença e impacto, né? A diferença é um menos o outro. O impacto é quanto que isso faz o governo arrecadar mais. Então vamos lá. Exemplo, vou pegar aqui o estado da Paraíba. De 18 para 20, subiu 2%, mas o impacto é 11%. Por que, Giovanni, afinal de contas, como que o impacto pode ser 11%? Por quê? O governo antes arrecadava
sobre R$ 100 ele arrecadava 18%, arrecadava R$ 18. Então vou fazer até aqui do lado, ó. Antes o governo, R$ 100, ele, olha só, vou fazer a conta aqui. Sobre R$ 100 ele arrecadava, 18%. Agora, não. Agora, o que que vai acontecer? O preço antes era 100. Se eu pegar 100 menos 18, o preço sem imposto era 82. Agora eu vou pegar esse preço e dividir por 1 menos 19,5%. Então o preço aumenta. E o ICMS também aumenta. Então o ICMS agora vai para 20, né? Coloquei até errado, coloquei 19. Deixa eu ajustar aqui. Quero dizer o quê? Quando você aumenta o imposto, o preço aumenta também. Então a arrecadação, ela saiu de R$ 18 para 20,5, R$ 20,50. Se eu comparar o antes versus o depois, foi até um pouco maior aquilo que eu coloquei aqui. Aqui o impacto deu 13,89. Isso aqui é a variação, tá? O impacto mesmo tem que fazer essa conta. Antes eu vendia com 100, porque a carga tributária é 18. Agora você vai vender por 102, porque a carga tributária é 20. Então, o que que vai acontecer? O impacto é muito maior. Então, coloquei 11 aqui, que é a variação da arrecadação se vendesse no mesmo preço. Mas como o preço aumenta, esse aqui é o mínimo de impacto que vai ter lá na ponta. E aí, vai aumentar a arrecadação, aumentando a arrecadação, vai ter um impacto lá na ponta. Outros pontos aqui, então você vê aqui a diferença, aqui a variação, a data, então aqui para você ver, ó, aqui são os estados que vão ter aumento, já estão aumentando, né? Já passamos de 1º de janeiro, estou gravando esse vídeo aqui hoje no dia 4 de janeiro. Então, esses estados já estão valendo o novo ICMS. E aqui tem a lei para você. Esses outros estados aqui vão aumentar agora em janeiro, esses em fevereiro, esses em março, e aqui o último é Goiás, que vai aumentar em 1º de abril, tá? Junto com a alta dos medicamentos. Então você vai vendo que o Rio de Janeiro aumenta. O Rio de Janeiro vai ter como se fosse duas altas, né? A alta do ICMS e depois no dia 1º, dia 31 de março aqui, 30 de março, vai ter a alta dos medicamentos. Então, esses aqui são os estados que retiraram o projeto, então mantiveram a alíquota, e aqui você tem a alíquota dos outros estados, tá? Tudo parametrizado. Aqui também eu trouxe um mapa para você. Olha quanto conteúdo que tem essa ferramenta. Um mapa de CMS. Eu tinha colocado só a paleta de cor, mas eu resolvi colocar também a alíquota, porque tem muitas cores aqui e com tantas cores a gente se perde. Então agora você tem o mapa de cores e aqui você tem as alíquotas que vão ser alteradas. Então, você tem todo o mapa do ICMS de 2024. A mudança do ICMS de 2024 está toda aqui e com a programação de todos os estados. Motivo da mudança, tá? Motivo da mudança. Os estados, com a reforma tributária, o que eles falaram? Olha, a reforma tinha um método. Qual método que era da reforma? A reforma tributária falou assim, ó, olha, eu vou dividir o ICMS, tá? Porque a partir da implementação total da reforma, né, total, você vai ter o que? A substituição de alguns tributos. Entre eles, o ISS, o ICMS vão virar o IBS. E aí, o governo que criou, né, o governo atual que está criando essa reforma tributária, falou o seguinte: o método para a gente dividir, porque agora, em vez de cada estado ter a sua arrecadação, vai juntar tudo aqui. Esse é um perigo, tá, gente? A gente centralizar todo o dinheiro da economia num braço só. Eu acho muito arriscado. Então, hoje cada estado tem a sua autonomia, mas agora, a partir de agora, com a reforma tributária, alguém vai centralizar isso tudo. E aí falou assim, como é que vai dividir esse bolo? Né? Porque agora vira um bolo. A gente vai dividir baseado na arrecadação do ICMS de 2023
até 2028. Então o Estado falou assim, então quanto mais eu arrecadar entre 2024 e 2028, maior é o meu pedaço de bolo. Isso aí, maior é o meu pedaço de bolo. Então, os estados todos fizeram um movimento para aumentar. Porém, no segundo tempo, ali nos últimos minutos do segundo tempo, o governo federal falou assim: ah, vou tirar isso daqui. Por quê? Se eu tirar isso daqui, eu acabo com a motivação dos estados de aumentarem a tributação, né? Porque o governo federal falou assim, ó, se os estados aumentarem a tributação, como é que eu, governo federal, vou aumentar a minha? Porque o governo federal está aumentando muito os tributos, onde cai alguma desoneração, ele não mantém, então está aumentando. É uma forma de aumentar, tá? Então imagina que um tributo era isento ou tinha uma redução, acabou aquele período, automaticamente poderia se renovar. Não renovou, aumentou a carga. Então pode falar, não estou aumentando, estou tirando benefício, mas no final aumentou. Então o governo federal, preocupado com os estados aumentando o tributo, ele falou, olha, não, tirei essa linha, não vai ser assim mais. Não especificou como é que vai ser, mas não falou, não vai ser assim. Então, alguns estados que estavam para implementar até voltaram atrás. O estado que mais voltou atrás foi o Espírito Santo, que chegou a ser aprovado. Né? Outros estados, não. O estado que tirou de verdade e voltou atrás de verdade foi o Espírito Santo, que foi aprovado e voltou atrás. Os estados do Rio Grande do Sul, o governador tentou, mas ele viu que não ia ser aprovado. O estado de São Paulo e Minas Gerais aguardaram. Viu que o governo federal voltou atrás, então não lançaram nem projeto para a Câmara de aumento. Segurar. Agora os outros estados, vamos pensar assim, Bahia, por exemplo, né? Bahia, que é governada lá hoje, e aí o que acontece? Não quero entrar em política, mas assim, aumentou. O governo federal tirou, era para voltar, mas não voltou. Vários outros estados também. Rio de Janeiro aumentou, era para voltar atrás, não voltou. Então, vários estados não voltaram atrás. Somente 4 estados que falaram que ia não foi. Né? Alguns não porque não quiseram, porque a própria Câmara não aprovou. Então, aconteceu isso. Então, agora você tem tudo atualizado aqui. E o governo pensou que as pessoas iam voltar atrás, os governadores, nem todos voltaram. Então, a carga tributária, ela realmente tem um aumento significativo. Então, voltando aqui para vocês, explica. E aí, as pessoas, apesar disso, alguns governadores, você pode ter certeza que eles vão inventar ou criar um motivo que vai justificar esse aumento. Mas não tem, tá? É só para aumentar a arrecadação mesmo. Aí qual que é o impacto? Quando você pega um preço fábrica de um produto que era R$ 100, 138, o preço fábrica vai aumentar, tá bom? Então, a alíquota também vai aumentar. Então, a diferença é essa, mas a variação, aqui quando a gente pega a variação da arrecadação, é essa. Então, isso que a gente tem que pensar. Olha, esse produto mesmo, o preço fábrica era 100, PMC 138, agora ele variou para 142. Então, o cliente que comprava a esse PMC com 18 pagava isso de imposto. Agora ele vai pagar um PMC mais alto, porque aumentou para 20. Então, e um ICMS mais alto, aumentou a mais a arrecadação. A diferença aqui, ó, da arrecadação anterior para a arrecadação nova deu R$ 4, que significa, se eu pegar essa diferença vezes o que era antes, eu consegui chegar numa variação de 17. Então, quando um estado, olha só, aumentou 2,5%, na verdade, ele aumentou a arrecadação dele em 17,47. E quando o Estado ele aumenta a arrecadação dele, você pode ter certeza. O que vai acontecer? Vai diminuir o lucro da cadeia. Diminuindo o lucro da cadeia, eles têm que repor seu lucro. Repondo o seu lucro, vai aumentar o preço. Só deles manterem o lucro que está tendo hoje, vai aumentar o preço. E por que aumentou? Porque aumentou em 17% a carga tributária com apenas 2,5%. E no final não tem volta. E o que acontece? No final, quem paga o preço é o consumidor final. Olha só, imagina que tivesse uma venda aqui, ó, interestadual,
e vendeu para uma farmácia, e aqui com a alíquota de 18%. Antes você tinha o repasse de medicamento, aqui um desconto de 20%, que tem o preço de venda da indústria. Aqui você tem o distribuidor, comprou com 20, saiu com 15, tá? Aí ele calcula o tributo, calcula a ST, né, calcula a margem dele. Aí tem a farmácia que vai comprar esse produto, né, do distribuidor, vai vender com 15% também, tá? E o que vai acontecer? Que tem a DRE da farmácia. E aqui você tem o lucro da cadeia, tá? E aqui você tem a arrecadação do governo. Olha só, numa operação dessa, o governo arrecada R$ 21, enquanto a indústria ganha 8, o distribuidor ganha 6 e a farmácia ganha 5. Então, praticamente, desculpa, você falei errado, aqui o lucro da cadeia e aqui quanto que o governo ganha em cada etapa. 8 da indústria, 6 do distribuidor, 5 da farmácia, total 21. Tá bom? Então o governo ganha tanto quanto os outros aqui da cadeia aqui. Agora, vamos ver aqui, gente, olha aqui, chegou aqui para o consumidor a 117. O que vai acontecer quando muda para 19,5? Olha, muda o preço fábrica, muda o repasse. A única coisa que eu mantive aqui foi os descontos, tá? Mantive o desconto, alterou aqui o ICMS, pode ser que altere o MVA, tá bom? Então, o que vai acontecer? Vai alterar o custo, vai alterar o preço de venda. Olha o preço de venda para quanto que foi? 121. O preço de venda aumentou para o consumidor final. Então aqui a gente começa a ver, ó, que em 2023, como é que era o lucro, aqui como é que era o lucro, aumentou o lucro, aumentou o preço para o consumidor final e também aumentou a arrecadação do governo. Se eu colocar mais, pegar um cenário, olha só, vou pegar um cenário agora com mais desconto, em vez de 15%, pegar aqueles medicamentos que têm desconto mais agressivo, tá? Então tem toda a simulação aqui, não vou fazer tudo agora para você, mas você consegue ver aqui o cenário antes e depois, aí você vê que o governo também tem um aumento na arrecadação. Então isso tudo, gente, é para vocês entenderem que nesse caso aqui, se a gente não se preparar para essas mudanças, a gente pode cometer erros. Então, à medida que a carga tributária aumenta, os preços dos negócios, das operações, vão ter que aumentar. Senão você mantém o preço, aumenta a carga tributária e diminui o seu lucro. Então, o que eu falo para vocês aqui? Se vocês quiserem também acessar dentro do site da Sintax, a gente tem aqui o nosso blog. E dentro do nosso blog, você pode fazer o download completo dessa tabela, ter aqui todos os acessos. Por estado, você tem um impacto. Então, você tem tudo aqui na Sintax, tudo muito completo para vocês. Então, o que eu aproveito e dou a comunicação para vocês? Aproveita esse momento para aprender bastante. Aprender antes que a reforma tributária comece. Por quê? Por mais que muita gente ache que a reforma tributária vai reduzir a complexidade, vai passar por de 8 a 10 anos de transição. E nessa transição você vai ter que lidar com a tributação atual mais a nova. Olha o caos que vai ser. Então, se você não conhece nem a atual, como é que você vai lidar com a nova tributação? Então, por isso que é importante você entender o que é a reforma tributária, o CBS, o IBS, mas também o que é o ICMS, PIS/COFINS, IPI, substituição tributária, tudo isso faz parte do seu dia a dia. Então acompanhe a Sintax aqui e se você gostou desse conteúdo, dá uma curtida, dá um like. Foi um prazer estar aqui com você compartilhando mais esse conteúdo. Um abraço, tchau, tchau.